Você já tentou começar a ler Superman e ficou confuso com o tanto de reboots, multiversos e versões do personagem? Pois é, mano, não é culpa sua. A história do maior herói de todos os tempos é muito confusa, mas também é uma das mais incríveis já contadas nos quadrinhos. Só que hoje você não vai mais se perder nessa cronologia, porque nesse vídeo eu vou te mostrar o guia definitivo das histórias do Superman. Passo a passo, na ordem certa pra você ler e se tornar, assim como eu, um grande fã do Azulão, mano. Então se ajeita aí, porque depois desse vídeo tu nunca mais vai olhar pro Superman do mesmo jeito. Aproveita também, deixa o like, se inscreva no canal e vambora pra esse vídeo. Olhe lá no céu! É um avião! O Homem de Aço. Na década de 90, após os eventos da Crise nas Infinitas Terras, a DC Comics resolveu reiniciar seu universo para uma nova geração de leitores, mano. E assim, os principais heróis da editora tiveram suas origens recontadas. No caso do Superman, coube a John Byrne escrever e desenhar o Homem de Aço, a nova origem do Superman, que trouxe algumas diferenças em relação ao herói pré-crise, principalmente no que se refere aos seus poderes. Aqui o Superman não é monstruosamente forte, como ele era antes, mano, havendo alguns limitadores nos seus poderes para tornar tudo algo mais plausível, e que os leitores pudessem ter uma certa identificação também com o personagem. Um dos pontos altos da história também é ter trazido o Lex Luthor empresário, manipulador, que conhecemos hoje, e que acabou se tornando a versão definitiva do personagem. Com o passar dos anos, já que antes, Luthor estava mais para um cientista maluco do mal. Lembrando que o Homem de Aço não é uma história, é sim uma fase inteira, muitas histórias. Então eu recomendo que você pegue a fase inteira para ler, porque é da hora. Depois você vai ler O Legado das Estrelas. Em 2003, a DC acreditava que o Superman precisava de uma nova origem. Não apenas por achar que o Homem de Aço já estava um pouco datado, mas também queriam algo com apelo comercial para casar ali com a série Smallville que estava sendo lançada, que apresentava um jovem Clark Kent e trazia conceitos novos para a mitologia do personagem. Assim foram convocados Mark Waid e Leinil Francis Yu para o trabalho, e o que poderia ter sido algo forçado acabou sendo uma das melhores histórias do Superman. O Legado das Estrelas não é apenas uma ótima história, como é também a melhor origem já escrita do Homem de Aço. Isso, na opinião de muita gente, mas não é a minha, hein? E é a história que traz para os quadrinhos o conceito de Clark e Lex se conhecerem enquanto adolescentes ainda, lá em Smallville. Lê O Legado das Estrelas? Vamos ler então Origem Secreta. Essa pra mim é a melhor origem do personagem. Como assim? Mais uma origem? Sim, mano. Parece que a DC tem uma verdadeira obsessão em retratar a origem do Superman. E em 2009, apenas 6 anos depois de O Legado das Estrelas, coube a Geoff Johns dar a sua versão da origem do Azulão. Origens Secretas conta com o desenho de Gary Frank, que na minha opinião é a melhor versão do Superman. Ela é meio baseada ali no Superman de 78 e é lindo de se ver. Gary decidiu usar a mesma infância de Clark com seus pais em Smallville. O primeiro contato com a Legião dos Super-Heróis, a chegada do Planeta Diário, além do surgimento do antagonismo com vilões como Lex, Metallo e Parasita, mano. Chega de falar de origem por enquanto, beleza? Vamos então para 4 estações. Cortesia de Jeff Loeb e Bruce Timm, Superman As 4 Estações poderia sim ser considerado uma história de origem, mas sua premissa vai muito além disso. Dividida realmente em estações, a história segue um Superman que ainda é adolescente, até chegar à sua vida adulta em Metrópole, utilizando sempre um narrador diferente para as 4 estações, como forma de mostrar o quanto o personagem influencia na vida de quem tá ao seu redor. Na primavera, o narrador é seu pai adotivo, Jonathan Kent, e observamos como Clark descobre seus poderes. No verão, temos a história sendo contada pela ótica de Lois Lane, que analisa o impacto da chegada do Homem de Aço em Metrópole. No outono, enxergamos como Lex Luthor vê o Superman. E no inverno, observamos os pensamentos de Lana Lang a respeito do grande peso que Clark carrega nas costas como grande campeão do mundo. Em As 4 Estações, a gente não tem o clássico Superman surrando vilões e tendo batalhas épicas, mas a gente tem um conceito mais abrangente, que mostra mais como o Superman é como símbolo.
e tem uma das melhores cenas de todos os tempos do Azulão. Agora vamos para o que aconteceu com o Homem de Aço. Escrita por Alan Moore, que dispensa apresentações, essa HQ é uma das mais importantes e icônicas do Superman, e traz uma visão de como seria a última aventura protagonizada pelo herói. Como a cronologia da DC foi reiniciada após o evento Crise nas Infinitas Terras, a história é considerada como um verdadeiro final do Superman pré-crise, e traz alguns momentos muito marcantes dos quadrinhos, como a cena em que o Superman chora ao estar ciente de que sua morte está próxima, e o fatídico sacrifício do cachorro Krypton. Terminou essa. Para o Homem que Já Tem Tudo é a próxima parada. Também escrita por Alan Moore, essa história é tão icônica quanto a anterior, mano. E chegou a ter uma adaptação na clássica série Liga da Justiça Sem Limites. Detalhe que o próprio Alan Moore elogiou muito essa adaptação pro desenho animado. Na história é aniversário do Superman, então Batman e Mulher Maravilha vão visitá-lo com presente na Fortaleza da Solidão. Porém, o Homem de Aço havia caído em uma armadilha do vilão Mongul e é encontrado em transe, graças a uma misteriosa planta que faz com que Kal-El pense estar em uma realidade onde Krypton não explodiu e ele construiu uma família no planeta. Essa HQ é muito pesada porque tem uma cena que faz você ficar simplesmente com o coração partido. Depois vamos pra morte e o retorno de Superman. Odiada por alguns, amada por outros. A morte do Superman foi um dos grandes acontecimentos e um dos mais marcantes da história do personagem, quando ele tomba pelas mãos do vilão Apocalipse. O herói obviamente não ficou morto por muito tempo, e logo tivemos o retorno de Superman, onde 4 novos heróis surgem em Metrópolis sob a alcunha de Superman, deixando durante alguns meses a dúvida na cabeça do leitor se algum deles realmente é Kal-El retornado, contando com alguns acontecimentos importantíssimos na DC que caíram, culminando em outras sagas, como a destruição de Coast City pelas mãos de Mongul e do Super Cyborg. As duas histórias se fazem essenciais para um fã do Superman, independente do roteiro raso, que é uma característica marcante dos anos 90, vamos combinar? O Reino do Amanhã. Escrita por Mark Waid, contando com as belíssimas artes de Alex Ross, O Reino do Amanhã não é necessariamente uma história do Superman, mas a importância do personagem dentro da trama faz com que essa leitura se torne essencial para um fã do Azulão. Passando-se em um universo paralelo alguns anos no futuro, a história mostra diversos heróis clássicos aposentados, enquanto uma nova geração de heróis adolescentes, impulsivos e violentos tomam conta da cidade. Exilado há anos em sua Fortaleza da Solidão, Superman decide voltar para colocar o mundo em ordem, nem que seja na marra. Terminou o Reino do Amanhã, vamos pra Paz na Terra. A história Superman Paz na Terra faz parte de uma série de graphic novels do finalzinho da década de 90, com roteiros de Paul Dini e arte de Alex Ross, que comemoravam os 60 anos da DC Comics. Na trama bem simples, bonita e melancólica, Superman se dá conta de que nem todos os seus poderes são suficientes para resolver os maiores problemas da Terra. Novamente, assim como as 4 estações, essa não é a história onde encontramos o herói batalhando com alguns supervilões, e sim uma história que traz reflexão e repensa o papel dos super-heróis no mundo. Logo depois você vai ler Olho por Olho. Traduzida por aqui como Olho no Olho, a história foi escrita por Joe Kelly em 2001, exatamente na época que surgiram nos quadrinhos equipes de super-heróis mais realistas, violentas e sem escrúpulos, como o The Authority, de Warren Ellis. Na história, que faz uma analogia com os leitores de quadrinhos da época, um supergrupo radical conhecido como Elite, que é uma analogia ao próprio Authority, cai nas graças do público com seu jeito violento e agressivo de resolver problemas, fazendo parecer que o jeito escoteiro do Superman é uma coisa do passado. O roteirista Joe Kelly decidiu então mostrar que nada supera o bom e velho super-herói, e colocou o Superman para dar uma lição nos novatos. A luta é sensacional e a HQ acabou sendo tão recebida que ganhou uma animação chamada Superman vs a Elite. A gente falou de Origens Secretas lá atrás, então vamos terminar de ler a fase do Geoff Johns, porque é sensacional, mano. Superman é a Legião dos Super-Heróis e Superman Brainiac são duas das histórias mais legais e essenciais do personagem, e tem algumas das cenas mais marcantes de toda a história do Azulão também, principalmente contra o vilão Brainiac. Entre a foice e o martelo,
O que aconteceria se a nave do Superman não tivesse chegado até o Kansas? Ao invés disso, tivesse caído na União Soviética. É exatamente isso que Mark Millar e Dave Johnson se propõem a responder. Superman entre a foice e o martelo, a história que dizem ter contado com a ajuda de Grant Morrison é considerado um dos melhores clássicos modernos do Homem de Aço. É item obrigatório para qualquer leitor devido à sua qualidade narrativa e final surpreendente. Grandes Astros Superman. Cortesia dos geniais Grant Morrison e Frank Kittery, Grandes Astros é considerada por muitos como a HQ definitiva do Superman. Na trama, que acontece grande parte na cronologia regular do Superman, o herói é sobrecarregado pelos raios de sol graças a um plano de Lex Luthor e descobre daí em diante que tem pouco tempo de vida. O Homem de Aço decide então iniciar uma epopeia sensacional realizando grandes obras que acredita precisar serem feitas antes que possa deixar esse mundo. Inclusive ter a certeza que o mundo está preparado ou não para seguir sem o Superman. Usando e abusando da metalinguagem já tão conhecida em seus roteiros, Morrison nos mostra que não é apenas o mundo fictício dos quadrinhos que precisa de um ícone como Superman, mas também o nosso mundo real. Depois você vai ler Lex Luthor, o Homem de Aço. Ainda que não seja tão badalada quanto outras histórias do Azulão, Lex Luthor, o Homem de Aço, é uma das melhores histórias do personagem, principalmente por mostrar o outro lado do mito. Escrita por Brian Azzarello e desenhada por Lee Bermejo, a mesma equipe criativa da graphic novel Coringa, a história é completamente narrada pelo ponto de vista do maior inimigo do Superman, Lex Luthor. Pelos olhos de Luthor, vemos poucos entenderem suas convicções e seu ódio pelo pretenso herói. Percebendo que os argumentos do vilão fazem total sentido dentro de uma percepção de que, afinal de contas, temos um alien ultra poderoso voando acima de nossas cabeças e a única garantia que temos que ele não vai, de repente, surtar e nos atacar ou nos dominar é a sua própria palavra. Um dos pontos mais interessantes desse quadrinho e que ajuda nessa caracterização é o fato de Bermejo desenhar o Superman sempre nos olhando de cima, mano. E sempre com os olhos vermelhos. A forma como o Lex o vê de verdade, como uma ameaça constante, mano. Superman à prova de balas. Em 2011, quando a DC surgiu com seu reboot Novos 52, coube a Grant Morrison a tarefa de recontar mais uma vez a origem do Superman. Dentro desse recém-formulado universo da revista Action Comics, o resultado é uma história interessantíssima onde Morrison traz um jovem e impulsivo Clark Kent, ainda aprendendo a ser o Superman e a utilizar seus poderes, além de vários conceitos novos e com potencial, como Clark Kent blogueiro, Jimmy Olsen milionário e o fator dos dois terem a mesma idade e agirem como grandes amigos. Nessa versão, os pais de Clark já estão mortos quando ele sai de Smallville para desbravar Metrópolis, e Morrison faz diversas homenagens ao Superman de 1938, como o fato do herói ainda não voar. Ele apenas dá grande salto e não trabalha como repórter no Planeta Diário, e sim como um jornalista investigativo para um jornal menor, o Estrela Diária. Depois você vai ler toda a fase dos Novos 52 de Geoff Johns e John Romita Jr. Após algumas fases pouco interessantes pelos Novos 52, a DC resolveu trazer de volta os holofotes para a revista principal do Superman, chamando atenção para o título e tentando elevar a qualidade das histórias. Para tanto, Geoff Johns, agora comandando a Liga da Justiça, assumiu o título com os desenhos a cargo do lendário John Romita Jr., recém-saído da Marvel, onde trabalhou por toda a sua carreira. Nessa fase, que é atual nos quadrinhos americanos, Johns trouxe de volta muito do Superman pré-reboot para o status do personagem, na intenção de chamar de volta os leitores que não aceitam bem mudança. Assim, Clark finalmente trabalha no Planeta Diário ao lado de Lois Lane e Jimmy Olsen, e a diferença de idade entre os dois parece que voltou a surgir. Superman de Peter Tomasi. Peter Tomasi, ao lado do artista Patrick Grayson, assumiu o título de Superman em 2016, logo após o evento Rebirth. Essa fase marcou o retorno de Superman pós-Novos 52, agora vivendo com Lois Lane e seu filho, John Kent, em Smallville. As histórias
exploram tanto as aventuras heróicas quanto a dinâmica familiar do personagem, mostrando um Clark mais maduro, equilibrando o papel de herói e pai. Depois você vai para Superman Alienígena Americano. Escrita por Mark Landis e publicada em 7 edições, Alienígena Americano mostra uma série de momentos marcantes na vida de Clark Kent, desde sua infância no Kansas até os primeiros dias como Superman. Cada capítulo conta com um artista diferente, incluindo nomes como Geoff Francis Manapo, J. Joel Jones, o que dá à obra uma identidade visual única a cada fase da vida do herói. A proposta é oferecer um olhar mais íntimo, mostrando as dúvidas, falhas e descobertas que moldaram o homem por trás do símbolo, mano. Depois a gente vai pra Superman por Brian Michael Bendis. Em 2018, Brian Michael Bendis assumiu o comando de Superman, iniciando com a minissérie O Homem de Aço e depois escrevendo as revistas Superman e Action Comics. Sua fase introduziu novas ameaças, como o Rogozar, ao mesmo tempo em que aprofundou o lado pessoal de Clark, explorando seu casamento com Lois Lane, a relação com John Kent e o papel como repórter em Metrópolis. Bendis também trouxe uma pegada mais política e investigativa, ampliando a importância do jornalismo nas histórias. Depois, Superman Para o Alto e Avante. Escrita por Tom King e ilustrada por Andy Kubert, Para o Alto e Avante acompanha uma jornada incomum do Superman, que deixa de lado as ameaças cósmicas para se dedicar a salvar apenas uma vida. Após uma menina ser sequestrada por alienígenas, Clark parte para uma missão interplanetária que o leva a mundos distantes e situações imprevisíveis. Cada capítulo apresenta um ambiente e um desafio diferente, reforçando a determinação quase obstinada do herói em cumprir sua promessa. Falamos aqui de muitas fases do Azulão, correto? Ainda tem aí novas fases que estão surgindo que eu vou falar em breve, como, por exemplo, o Superman Absoluto, que tá surgindo agora, ainda tem muitas histórias, a gente ainda tá tentando entender como funciona esse universo do Superman, então eu não vou indicar vocês começarem a ler isso agora, porque se você é um iniciante de Superman, é melhor você ler as melhores coisas dele. Em breve eu vou fazer um vídeo também indicando umas HQs mais underground do personagem, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha ajudado você. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E até a próxima.